E aí, galera, beleza? Bom, vou ensinar vocês a montar a bateria. Existem duas situações para você montar a bateria. A primeira é quando você compra ela nova, ela chega numa caixa de papelão, ela chega totalmente desmontada, tá? A segunda opção é quando você compra ela usada ou compra numa loja e ela já vem pré-montada. Essa é a forma como eu vou te ensinar a montar, beleza? Bom, primeiro, você tem que ter a chave de afinação. Segunda coisa, vou dar uma olhadinha aqui. Tapete. Primeiro, eu vou montar o bumbo. Tá? É a primeira peça que eu costumo montar aqui. Você pode ver que ela já está praticamente montada, né? Com o aro, com a pele, parte de trás também. Então a gente só segura o bumbo e coloca aqui. E aí a gente vai ajustar os pés. Tá? Essa peça aqui a gente chama de pé do bumbo. Primeiro você solta essa borboleta, tá bom? Essa borboleta aqui. E você ajusta mais ou menos nesse ângulo aqui. Tá? Ó, tem esse joguinho aqui, você fecha. E aqui a gente tem esse ajuste de altura do bumbo, né? Você solta aqui com a chavinha, tá vendo? Você encaixa ela aqui no parafuso, solta, e aí você tem esse ajuste para levantar o bumbo ou abaixar um pouquinho. Como esse bumbo ele é pequeno, eu vou deixar sem ajuste de altura, vou deixar ele no padrão que já veio. Isso aqui é muito importante. Essa é uma parte que você pode rosquear e ele tem uma ponta aqui. Se você quiser deixar ele bem fincado no tapete, você pode fazer assim. Se não, você deixa ele com a borracha para proteger, para não riscar, não estragar o seu tapete. Você pode encostar e, fazendo desse jeito aqui, você faz a mesma coisa com o outro pé do bumbo. Aí você encaixa certinho, de preferência no limite do seu tapete. Segunda coisa é o banco. Então a gente pega aqui essa parte, que é o tripé do banco, certo? Abre aqui, borboleta, e você consegue abrir o tripé inteiro. Pode abrir bem, que é o banco, ele precisa estar bem aberto, tá? Fechou? Você só precisa abrir aqui essa borboleta um pouco, e nessa parte você encaixa aqui nesse cano. Só apertar aqui, e você já está com o banco pronto, montado. Legal, 90 graus, ó. Quando eu levanto aqui o calcanhar para tocar, ele fica nessa altura de 90 graus. Aqui o pedal ele já está praticamente montado já. Às vezes você tem que montar só essa parte aqui, que é a mola, né? É só encaixar ela aqui. Bem simples. Agora a gente vai colocar o batedor. O pessoal chama de pirulito também. Beleza? Você encaixa exatamente aqui e você deixa um espacinho, tá? Isso também é pessoal. E você aperta aqui com a chave de afinação. Agora a gente vai instalar o pedal no bumbo. Então a gente tem essa parte aqui para a gente encaixar exatamente no aro. Dá uma olhadinha, ó. A gente levanta um pouquinho com a nossa mão esquerda, levanta o bumbo, só um pouquinho, e a gente encaixa ele aqui. A gente só fecha e dá uma apertadinha. Essa aqui você pode até apertar bem. A gente vai montar a caixa, com a estante de caixa, obviamente. Aqui ela já está praticamente montada, né? Então aqui na estante de caixa, bem simples. Abriu a borboleta, segura em duas e abre. Fechou aqui, só colocar no chão. Aí agora a gente abre esse tripé aqui de cima, que é onde a gente vai encaixar a caixa. Primeiro, abre bem isso aqui, e aí você encaixa, você coloca a caixa aqui, ó. Colocou. Ó, pode chegar aqui bem perto. Tá vendo, ó? Ela tá pegando no ferro, né? Ela tem que pegar nessa borracha. Nessas três borrachinhas aqui. Então eu preciso levantar um pouquinho essa parte aqui. Levantei muito. Ó, você vai ajustando aí aos poucos, tá bom? Então você encaixa uma por uma. Pronto, agora encaixou certinho. Aí você pode até apertar um pouquinho mais, onde rosquei aqui. E ajustar também a inclinação, que é bem aqui, ó. Você solta, ó, e você ajusta
para deixar ela mais reta, deixar ela mais inclinada. Aqui nesse ajuste de inclinação. Agora vamos montar o surdo. Pegamos o surdo aqui. A gente precisa dos pés do surdo, que são essas peças aqui. De novo, sentado, ó. Pega o surdo. Eu costumo fazer o seguinte, eu coloco o surdo ao contrário, no chão. Tá vendo? Você pega ele e coloca ao contrário no chão. E você vai ver que esse suporte aqui, essas canecas aqui, elas estão bem próximas da parte de cima, né? Ou seja, eu estou montando ao contrário. Aí você pega aqui o pé do surdo, abre bem aqui a borboleta, encaixa, passou, e aí você já fecha aqui. Pode deixar mais ou menos no meio aqui dessas partes aqui que são mais aderentes. Beleza. E aí você só vira ao contrário. Tenta deixar o surdo mais ou menos na mesma linha da caixa, na mesma inclinação e na mesma reta da caixa. Então é isso que eu vou fazer agora. Ó. Aí eu deixei exatamente na mesma posição, mais ou menos na mesma altura. Beleza, agora vamos montar os tons. Aqui a gente tem essa peça que se chama tom holder, tá? É um suporte para os tons. Você simplesmente encaixa aqui nesse furo do bumbo, encaixa e fecha a borboleta. Agora eu vou colocar os dois tons. Essa é uma bateria bem pequenininha, tá? Então ela é bem fácil de montar, porque é muito fácil de carregar essas peças. Esse suporte aqui, ele é sextavado. Então quando você for encaixar, tá? Esse furo aqui do tom, aqui você tem que achar exatamente a posição aqui. Ele encaixa perfeitamente e você só encosta e pronto. O ideal é você deixar mais ou menos a ponta aqui, perto aqui do aro, tá? Esse é o ideal. Mas tem outro tipo aqui, pode ser que sua bateria seja assim, onde você tem esse tipo de tom holder, tá? Que você encaixa aqui no furo do bumbo, mesma coisa. Só que essa peça, você pode mexer aqui, ó, na inclinação, tá bom? Com a borboleta. E aí você encaixa o tom, ele vai entrar aqui nessa peça, ó. Vendo? Você solta aqui a borboleta e encaixa ele. Pode rosquear levemente aqui, ó. Pode rodar um pouquinho. E aí você tem essa maneira de montar também. E agora eu vou colocar o outro. Cuidado também para não bater o tom aqui no bumbo, no surdo, desculpa. Ó, encaixou. Aí. Beleza. O ideal para posicionamento é você deixar os tons no meio desse tom holder aqui, tá? Desse cano. Então se você deixar ele no meio, vai te ajudar muito na posição que você vai montar a batera, beleza? É bem legal você tentar deixar mais ou menos numa posição parecida os tons, tá? Na mesma linha também, usando o mesmo princípio aqui da caixa e do surdo que eu falei. Então vamos começar pelas estantes de prato, que são bem fáceis de montar. Mesmo esquema, tripé de novo. Soltou a borboleta, segura aqui pela parte de baixo, abre, fecha a borboleta e pronto. Aqui a gente tem um sistema que é muito comum você encontrar por aí, que é o sistema girafa, que você levanta aqui essa haste, soltando essa borboleta, você tem esse ajuste lateral, tá vendo? É bem legal. E aí você ajusta aqui a inclinação do prato. Tá? Esse é um jeito de montar, ou você pode deixar ela de forma reta, que também é bem prático. Ajusta a inclinação, deixando o prato sempre levemente inclinado. Você vai ver muita gente usando o prato reto e às vezes o prato inclinado ao contrário. Bom, você solta essa borboleta aqui. Normalmente a gente tem aqui umas espuminhas, os feltros, tá? Então você tira uma, deixa uma aqui. Você pega o prato. Beleza, encaixou. Coloca a espuma de volta. E aí você fecha com a borboleta.
Outra dica muito importante, não aperta muito, tá? O ajuste de inclinação do prato, ele é bem pessoal, mas eu recomendo vocês a usarem uma inclinação mais ou menos assim, tá? Média. Porque aí você toca com o pescoço da baqueta aqui no prato, dá para você usar a ponta também, sem muito esforço, sem ter que levantar muito o braço. E levantar um pouquinho ele, te levanta aqui, no ajuste de altura do prato, pronto. Aqui a gente tem mais ou menos essa distância do tom. Beleza, vamos montar agora a estante de prato para o prato de condução. Vamos lá. Aqui fechou? Coloca o chá aqui próximo ao fundo. Beleza. Mesma coisa, segurou o prato, passa aqui por dentro, coloca o outro feltro aqui por cima e fecha com a borboleta. Normalmente a gente usa o prato de condução mais inclinado do que o prato de ataque. Porque normalmente a gente usa mais o prato de condução com a ponta da baqueta. O prato de ataque normalmente a gente usa com o pescoço da baqueta. Todas essas dicas que eu estou dando para vocês é para vocês melhorarem em relação à ergonomia, ao conforto na hora de tocar, principalmente no começo. Até você encontrar seu som, até você montar a bateria do jeito que você quiser. Muito cuidado para o prato não ficar muito próximo dos tons ou do surdo. Tá bom? Confere aqui, ó, se ele não vai pegar. Agora vamos montar a última peça, que é a máquina de chimbal. Primeira coisa que a gente pode fazer é abrir o tripé. Com bastante cuidado, que essa é uma peça um pouquinho mais complicada. Ó. Você tem que abrir e já segurar o pedal, a sapata aqui, ó, do pedal. E ela tem essa coisinha aqui, ó. Você pode fechar aqui com a mão e ela encaixa. Vê se dá para pegar aí, ó. Tem 2 furos aqui, nessa base, você encaixa ela aqui. Quando você encaixa, você tem ele nessa posição. Encaixou? Essa é a base da máquina de chimbal, beleza? Aí você só solta aqui e empurra um pouquinho para baixo esse tripé. Você empurrando até chegar ao chão. Quando encostou no chão, você fecha. E aí você até confere aqui, ó, pode segurar na base aqui e mexe um pouquinho para ver se ela tá bem fixa. Aqui você tem outro ajuste de altura também, dá uma olhada aqui. Você tem esse ajuste de altura, para você deixar o chimbal mais alto, mais baixo. São 2 pratos do chimbal. Então, qual prato vai em cima e qual prato vai embaixo? Normalmente tem escrito aqui bottom ou top. Tá? Um está escrito top, o outro está escrito bottom. O que tiver escrito bottom vai embaixo. E o que estiver escrito top vai em cima. Se não tiver escrito nada, você segura os pratos assim, do jeito que eu estou segurando, e você sente o peso deles. O que tiver mais pesado é o prato que vai embaixo, tá? O bottom. Coloca, encaixou. Ele vai ter um pouquinho desse... Ah, ele vai ter o feltro aqui também, tá bom? Sempre para proteger o prato. Encaixou. Agora a gente pega a presilha do chimbal, que é essa peça aqui. Tem gente que chama de cachimbo também. Ela tem essas pecinhas. O que eu faço? Eu solto essa arruela aqui. Tem um feltro aqui e outro feltro aqui. Então a gente deixa um feltro, segura aqui, né, virado para cima. Pega o prato, encaixa com cuidado. Tá vendo? E aí você encaixa o feltro e essa arruela aqui, né? E você pode apertar. Coloca aqui e rosqueia. Deixa bem fixo. Pronto. Abre a borboleta aqui. E aqui você vai encaixar nessa haste. Você encaixa o prato de cima. Ok? Pegou? Agora a gente tem praticamente a bateria montada. O que está faltando? O chimbal, a gente ajusta a abertura dele. A borboleta está solta, certo? O que a gente faz? A gente pisa no pedal levemente, só um pouquinho, mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Você pisa só um pouquinho, dá pra ver pela corrente lá. Ou você pode olhar aqui, ó. Tá? Você pisa um pouco, ó. E aí você mantém pisado, mantém ali o pé e você fecha a borboleta. Fechou a borboleta, pode soltar o pé. Você tem o chimbal
prontinho aí, tá? Para você pisar e tocar. Bom, em relação à altura do chimbal, o ideal é você colocar no mínimo 5 dedos aqui, ó, fechados, em relação à altura da caixa. Então você não pode deixar ele muito próximo da caixa. Por quê? Quando você for tocar aqui, a sua baqueta provavelmente vai... A mão esquerda pega na mão direita. E também não pode deixar muito alta. Alguns bateristas usam, tá? Só que aí fica muito difícil de você usar a ponta da baqueta no chimbal, ó. Você tem que levantar os braços. Fica bem estranho. Então, o ideal é nesse meio termo aqui. Em relação ao posicionamento da caixa, do chimbal, do bumbo, de tudo. O ideal é você colocar a caixa no meio das suas pernas, tá? Então posiciona a caixa no meio das pernas. Abre as pernas e coloca a caixa no meio. O bumbo, o pedal aqui, ele fica mais ou menos reto junto com sua perna. Ela acompanha o bumbo, ó. Ela acompanha mais ou menos reto aqui o bumbo. Beleza? E o chimbal, mais ou menos a mesma coisa. Você deixa, dá pra ver a posição legal aí. Essa é a posição ideal de chimbal, caixa e bumbo. E essa altura da caixa, ela tem que estar acima do seu joelho, tá bom? Para não acontecer de você tocar a baqueta na caixa e sua mão pegar no joelho. Não pode pegar no joelho, tá? Nem na coxa. Então, a caixa tem que estar mais alta que o seu joelho. E se ela ficar muito alta também, você vai ter que levantar o braço. Então, aí você ajusta legal a altura da caixa.